O que é o fascismo? Este pequeno livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno, é de fácil leitura e ajuda a gente a responder uma pergunta. Estamos vivendo sob o fascismo? Meu nome é Antônio Sampaio Doria, sou escritor, criei a Gincana Literária que vai acontecer em 7 de agosto. Se você quiser concorrer a prêmios como Alexa Kindle, se inscreva, vou deixar o botão de inscrição aqui. O livro é Dragões de Éter. Bom, agora falando deste livro aqui. Gente, eu não estou aqui para fazer oba-oba, para ficar, você é a favor desse, você é contra aquele. Eu estou aqui para ler o livro e pensar. Por isso que eu sempre digo, ler é resistir. Esse livro fala do fascismo. Nós estamos vivendo sob o fascismo ou não? Eu quero fazer essa reflexão junto com você. Por quê? Porque isso afeta as nossas vidas. A reflexão é sobre o real. É isso que nos interessa, a nossa vida. Então eu vou de fato estudar este livro com você para você entender e refletir sobre a realidade, assim como eu refleti. O fascismo é uma forma de poder que se espalhou pela Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Começou com Mussolini na Itália, que a gente sabe, se uniu à Alemanha, que era um outro regime de direita. O fascismo é de direita, mas depois da Segunda Guerra, esta forma de pensar, esta forma de governar se espalhou pela Europa. E aqui tem uma lista de países onde já aconteceu isso, olha. Polônia, Hungria, Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal e América do Sul. Gente, Franco na Espanha e Salazar em Portugal ficaram no poder quase 40 anos. Imagina você ter que aguentar um governante por 40 anos. A gente não consegue aguentar nem 4 anos. Por isso o título, Fascismo Eterno. É uma forma de governar, é uma forma de pensar que deu muitos frutos. A linha que ele adota aqui nesse livro é comparar o nazismo ao fascismo. Então Humberto Eco diz que o nazismo tem uma base filosófica clara e o fascismo não tem. Ele é fuzzy, quer dizer, esfumaçado, uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, um alveário de contradições. Mas é isso que faz com que ele se adapte a vários contextos. Porque pode ser uma coisa, pode não ser. O fascismo de Mussolini não tem filosofia, tem uma retórica, um discurso e um arquétipo, pois foi o primeiro a criar uma liturgia militar. Será que isso se aplica ao Brasil de hoje? Será que nós estamos vivendo com um regime que tem uma filosofia claramente embasada ou trata-se apenas de uma retórica, de uma liturgia militar? O que você acha? Aí ele vai dizer, claro, um regime não dura para sempre, mas o seu modo de pensar pode durar. Sobram um modo de pensar e de sentir, hábitos culturais e instintos obscuros. Ok, mas que modo de pensar é esse? Nós vamos analisar isso aqui. O fascismo italiano convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interessantes reformas sociais, capazes de fornecer uma alternativa moderadamente revolucionária à ameaça comunista. Então a gente entende por que o fascismo se espalhou. Porque muita gente vê o fascismo como uma resistência ao comunismo. É a ameaça comunista. E isso acontece no Brasil? Sim. A todos os momentos eles falam de comunismo. Vai surgir o comunismo, vai chegar o comunismo. Mas essa ameaça não é real. O PT, quando estava no governo, não produzia um país comunista. O comunismo é você estatizar tudo, não ter propriedade privada. E não foi isso que aconteceu. A gente sabe que isso está longe de acontecer. Na verdade, isso é uma maneira de dizer, vamos barrar os avanços esquerdistas e as conquistas sociais. E isso me faz pensar no Paulo Guedes, quando falou da empregada doméstica na Disneylândia. Quer dizer, eu via isso como um privilégio para a Disneylândia, agora não tem mais graça, porque as empregadas domésticas estão indo. Esse é o pensamento por trás de vamos barrar os comunistas. Eles próprios verbalizaram, não é?
O nazismo, claramente definido, tinha uma teoria racista e era anticristão e neopagão. O fascismo se abre a várias possibilidades. Ele pode ser monárquico ou republicano, ele pode ser religioso ou ateu, ele pode absorver vários estilos de arte. O fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura, mas antes pela debilidade filosófica de sua ideologia. Quer dizer, ele insiste muito nessa ideia. Há uma debilidade filosófica no fascismo. Se você tem dúvidas sobre o que é um regime totalitário, olha, é quando alguém quer o poder total, o poder absoluto, e não quer dividir esse poder com outras instâncias. A gente vai ver isso daqui a pouco. E essa debilidade de pensamento leva a muitas contradições. Olha só, Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha apenas uma retórica. Começou como ateu militante para em seguida assinar a concordata com a igreja e confraternizar com os bispos que benziam os galhardetes fascistas. E no bolsonarismo? Basta pensar no que Bolsonaro disse a respeito do aborto antes e o que ele diz agora. Vamos ver aqui uma manchete. Bolsonaro faz críticas ao aborto, mas já defendeu que decisão deve ser do casal. Presidente criticou a decisão da Colômbia de descriminalizar a interrupção da gravidez, mas no passado assumiu que sugeriu à ex-esposa fazer o mesmo. Correio Brasiliense, fevereiro de 2022. Quer dizer, é um oportunismo. Mussolini mudou. Ele era ateu, convicto, e passou a ser religioso. E a gente vê essa hipocrisia também aqui no Brasil. Humberto Eco insiste em dizer que o fascismo tem um desconjuntamento político e ideológico, mas esse desconjuntamento tem uma certa organização, tem um certo método. Tirem do fascismo o imperialismo e teremos Franco e Salazar. Tirem o colonialismo e teremos o fascismo balcânico. Ou seja, é possível tirar uma característica ou outra e ele continua sendo fascismo. Vamos ver agora as características do fascismo. Eu vou colocar, inclusive, números para a gente não se perder. Culto à tradição. Mas veja, esse culto à tradição remonta antes da Revolução Francesa. E isso me faz lembrar o que Ernesto Araújo, o chanceler no início do governo Bolsonaro, falava. Eu vou ler aqui uma entrevista dele. Ao mesmo tempo que exalta o líder americano, o chanceler vai demarcando o seu terreno. Coloca-se contra os imigrantes. O Ocidente escancara as portas para milhões de imigrantes porque se nega a si mesmo, porque está psiquicamente doente. Trump quer deter o avanço deste impulso autodestrutivo. Investe contra a Revolução Francesa, o povo que queria pão, respeito e liberdade, mas que amava a monarquia como símbolo nacional, foi rapidamente traído pela elite intelectual que o manobrara para chegar ao poder e que imediatamente começou a dar-lhe opressão, miséria e discurso ideológico, juntamente com a cabeça de Luís XVI, que ninguém pedira. Veja só a loucura, gente. Você ser contra a Revolução Francesa. Então, se você é contra a Revolução Francesa, você é a favor do quê? Da monarquia, ou seja, um regime em que não há eleições. Defende o fervor nacionalista, cada nação é uma religião, e investe contra o globalismo, entendido como os padrões liberais, antinacionais e antitradicionais na vida e no mercado globalizado. Revista Piauí, abril de 2019. Quer dizer, é contra a Revolução Francesa, é contra a globalização, é contra os imigrantes e a favor do nacionalismo. É o que ele está dizendo. Essas opiniões são muito parecidas com as de Olavo de Carvalho, que falava contra a globalização e contra o marxismo cultural, que, segundo ele, tomou as universidades. E Humberto Eco fala exatamente isso, olha só. O tradicionalismo implica a recusa da modernidade, a rejeição do espírito de 1789, ou seja, a Revolução Francesa. O iluminismo e a idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna. Gente, isso é muito grave. Você ser contra a Revolução Francesa e achar que tinha que ainda ter reis e rainhas.
2. Desconfiança da cultura. Pensar é uma forma de castração, por isso cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. As universidades são um ninho de comunistas, quer dizer, uma frase que os fascistas costumam a dizer, porque eles desconfiam da cultura. E o mesmo aconteceu aqui, nós tivemos esse mesmo discurso aqui, olha só. Universidades são massacradas por ideologia de esquerda, diz Bolsonaro. Correio Brasiliense, março de 2019. E o ministro da Educação disse há mais ou menos 2 anos que as universidades federais plantavam maconha. É verdade, ele afirmou que há no campus laboratórios de droga sintética de metanfetaminas, porque a polícia não pode entrar no local contra a universidade. O fascismo é contra a diversidade. O fascismo não aceita a diversidade, ele busca o consenso usando o medo da diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista, ou que se está tornando fascista, é contra os intrusos. O urfascismo é racista por definição. Quando ele diz urfascismo, é o prefixo do alemão que significa já é uma coisa muito antiga. Por isso, o fascismo é eterno, porque ele já existe há muito tempo e continua existindo. Nós acabamos de ver o Nelson Piquet, que é bolsonarista, fazendo comentários racistas, o que teve repercussão mundial. Ele falou contra o Hamilton, da Fórmula 1. 4. O fascismo defende o nacionalismo. Para os que são excluídos de qualquer privilégio, o fascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Esta é a origem do nacionalismo. Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. E inimigo quer dizer o quê? Os imigrantes, os judeus, em muitos países eles usam os judeus como inimigos, e para o Trump eram os mexicanos. Por isso, vamos fazer um muro ali no México. No Brasil, eu acho que isso não pegou tanto, porque a gente não tem tantos imigrantes aqui, e essa questão de judaísmo conta ser contra o judeu, acho que não faz nenhum sentido aqui no Brasil. O apelo à frustração. O fascismo provém da frustração individual ou social. Uma das características é o apelo a uma classe média frustrada, desvalorizada por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Bom, gente, isso se encaixa como uma luva no que aconteceu aqui no governo da Dilma. Por quê? Nós tivemos no PT o nascimento de uma classe média, uma nova classe média. Isso saía em manchetes, em capa de revista, em 2007, 2008 mais ou menos. A nova classe C. Essa se tornou a maior classe no Brasil, com cerca de 90 milhões de pessoas. E antes não era assim. Ou seja, o PT criou uma nova classe média e o PT levou essa classe média a uma grande frustração com as crises do governo Dilma. Outra característica do fascismo, o elitismo. No curso da história, todos os elitismos aristocráticos e militaristas implicaram desprezo pelos fracos. As massas são tão fracas que têm a necessidade e merecem um dominador. Dado que o grupo é organizado hierarquicamente, segundo o modelo militar, qualquer líder subordinado despreza seus subalternos. Sabe que esse desprezo pelos subalternos me faz pensar no quanto o Bolsonaro já demitiu os subordinados. Ele demite quem não concorda 100% com ele. Ele se coloca lá no topo da hierarquia. Então ele tem desprezo pelos que estão abaixo. Ele já trocou todos os comandantes militares que não estavam concordando 100% com ele. Trocou. Outra característica, o culto à morte e ao heroísmo. Heroísmo na guerra. Eu acho que essa característica não se aplica ao Brasil, porque nós não estivemos envolvidos em nenhuma grande guerra como a Europa. Na época de Mussolini, claro, era uma época de guerra. Aqui nós nunca tivemos uma guerra desse tipo. Como a guerra não é fácil, o fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Essa é a origem do seu machismo, que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade.
Será que os bolsonaristas podem ser considerados machistas? Deixo isso para você. 8. Outra característica do fascismo é o populismo. Para o urfascismo, os indivíduos, enquanto indivíduos, não têm direitos, e o povo é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica. Como nenhuma quantidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o líder se apresenta como seu intérprete. Os cidadãos não agem, são chamados apenas para assumir o papel de povo, e em nosso futuro desenha-se um populismo qualitativo de TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Então, gente, é uma retórica, você fala do povo, você fala que você defende o povo, inclusive falar que você defende o Brasil, como a gente viu, que é o nacionalismo. Isso me lembra as coisas que o Bolsonaro disse. Sim, olha só, tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia e pela liberdade. Disse Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, nesse 5 de maio, em mais uma participação num ato de inspiração neofascista. Em lives e tweets, postadas não apenas pelo presidente, mas também por seus ministros e filhos, vemos todo o tempo uma referência ao povo, uma entidade que daria sustentação ao seu governo. Mas que povo é esse de que fala Bolsonaro? Isso é o site Jornalistas Livres. E de fato ele acabou de dizer: tenho 200 milhões aproximadamente a meu favor. Ele acredita que o povo está do lado dele. E os outros, os comunistas, os esquerdistas, os que votam no Lula, não são povo. E, finalmente, o desprezo pelo parlamento e outros poderes. Mussolini liquidou o parlamento. Cada vez que um político põe em dúvida a legitimidade do parlamento, por não representar mais a voz do povo, pode sentir o cheiro de urfascismo. Aí você pode dizer que o Bolsonaro fez uma aliança com o Centrão, fez uma aliança com o Congresso. No entanto, no início ele atacava o Congresso, ele atacava mais até o Congresso do que o STF. Só depois que ele fez uma aliança com o Centrão, que ele passou a atacar mais o STF. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar um vídeo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares, governadores e integrantes do Supremo reagiram. Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Qual é a sua conclusão? Vivemos sob o fascismo ou não? Ou vivemos sob um regime de inspiração fascista ou não? Ler é resistir, estamos estudando, estamos analisando a realidade, porque o ser humano não é tão criativo assim. Ele repete coisas, ele repete procedimentos, ele repete a história. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e até a semana que vem para mais uma resenha. Até lá!